Gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Luiz Fernando, a todos, né? Então, espero contribuir para o nosso crescimento, porque é o que nós temos feito aqui, né? Estudado muito, tentando aprender cada vez mais. E a minha área, como todas as áreas, envolvem aprendizagem. Então, o que eu preparei hoje diz respeito também à minha área, mas principalmente à nossa questão como aprendizagem geral. Quer dizer, nós precisamos crescer como pessoas. Então, o título que eu coloco nesse momento é A Arte do Crescimento Pessoal. Então, em primeiro lugar, queria explicar o porquê da arte, né? E não somente crescimento pessoal. Porque a arte envolve sensibilidade. Nós nunca conseguimos aprender se nós não tivermos sensibilidade. Sensibilidade não é chorar, ficar emotivo. Sensibilidade é conseguir perceber a situação de uma forma sensível, com sentimento. Então, em primeiro lugar, eu trouxe aqui, diferente do que normalmente a gente deve apresentar num trabalho, né? E por último, a gente coloca as referências bibliográficas, né? Então, eu trouxe as referências inicialmente, justamente por quê? Porque nós estamos dentro falando e enaltecendo a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita traz, nesse momento aqui, nessa palestra, a referência de Kardec no Livro dos Espíritos e do Divaldo Franco, Entrega-te a Deus, pelo Espírito de Joana de Ângeles, que são duas entidades que procuraram e são, na verdade, a nossa base estrutural para tentar conseguir fazer essa ligação com o outro através da sensibilidade. Fora, claro, com a primazia das referências básicas, eu, imitando o Guilherme, trago as minhas inspirações paralelas. Olha, tá vendo, Guilherme? Eu acrescentei o paralelo, certo? Né? Você viu que eu aprendi, não aprendi? Então, assim, por que essas inspirações para mim? Primeiro, porque eu, durante toda a minha carreira, eu dei muitas palestras, muitas aulas, durante 35 anos. Né? E durante todo esse período, quando você vai fazer uma aula, em primeiro lugar, você tem que entender qual é a sua missão naquele momento. Quem são as pessoas que vão te ouvir? Que tipo de colocações você deve fazer, realizar, justamente trabalhando já a sensibilidade. Por isso, a arte. Né? Então, eu coloco aí 3 inspirações que eu tenho, que, na verdade, vocês vão observar o quanto eles fazem parte da amplitude da nossa vida cotidiana.
Então, praticamente nós temos aí a referência espírita como referência básica e essa paralela que é da vida prática. Então, nós temos aí 2 livros e um artigo. O primeiro livro, do Janusz Korczak, que é Quando Eu Voltar a Ser Criança. Quem foi Janusz Korczak? Na verdade, foi uma pessoa que sofreu muito na guerra, em todas as questões voltadas de revoltas da humanidade. E ele começou a se preocupar com os guetos formados com as crianças que ficaram órfãs dos pais da guerra. Os pais morreram, eles ficaram soltos no mundo. E eles foram se juntando debaixo de pontes, debaixo de lugares, para se abrigar da guerra. E, fora isso, para ter uma forma de vida que eles pudessem crescer, né? Se é que poderiam pensar naquele momento. Naquele momento seria sobreviver. E, na verdade, assim, foi isso que chamou muito a atenção do Janusz Korczak, porque ele começou a entender a primazia da criança, né? No sentido de que ele coloca no livro o Quando Eu Voltar a Ser Criança, inclusive nas nossas referências em livrarias, esse livro está como ficção psicológica. Então, assim, é rapidinho, é uma história de um professor que estava corrigindo provas, trabalhos, e ele estava, assim, muito bravo, desconjurando todo o trabalho que ele estava fazendo, que o que ele queria mesmo era ser criança, porque criança não fazia nada, criança não precisava trabalhar, e com isso de tantas vezes ele repetir isso, tantas vezes, de repente aparece a figura de um gnomo e leva ele para o mundo infantil novamente. Então, ele se torna uma criança, mas com a memória de adulto. Então, foi aí que ele começa a entender o problema que gira em torno de uma criança, né? No sentido da criança ter o quê? Dificuldade de ser ouvida. A criança tem que obedecer. Não é para ela escolher, é para ela fazer e pronto, cala a boca, chega, é o que eu estou mandando, fica. Enfim, isso foi passando, e ali, nesse livro, ele conta, assim, ele expõe determinadas situações que são chocantes. E a maioria das crianças pode sofrer isso. Não apenas na questão da guerra, porque praticamente a vida deles, de uma criança, atualmente, não sei a quantidade que a gente poderia falar, mas muitas. Isso sem levar em consideração, por exemplo, o ambiente cultural ou o ambiente social. Relação adulto-criança, ela existe em todos os segmentos da sociedade. Então, a preocupação dele foi justamente essa, né? O quanto é que você também dá atenção suficiente para os seus funcionários, né? E aí ele vai elevando a conversa assim do livro para muitas reflexões. Então, para mim, serviu de grandes valias. Em relação ao segundo livro, Todo Mundo é Incompetente, inclusive você. Bom, esse livro, assim, talvez muitos ex-alunos vão lembrar.
né? Se assistirem a palestra, eles vão lembrar. Então, assim, eu normalmente atribuía essa leitura no início do ano e marcava um prazo. Olha, gente, até junho, certo? Chegava em maio, já começava. E aí, alguém leu? Como é que foi? Não, gente, ninguém lia. Ninguém lia. Aí, conversando com eles, o que eu descobri? Por que vocês acham que eles não liam o livro? É um livro pequeno. Por que vocês acham que eles não liam? Por causa do tema. Alguém quer ser incompetente? Não. Então, dizer que, porque isso é uma afirmação. Todo mundo é incompetente, inclusive você. Então, assim, essa posição dele como título realmente afastava muitas pessoas. Afastava no sentido de como se fosse uma resistência mesmo. Então, o que trata desse livro? Não trata de uma incompetência aleatória. Ele fala de muitos casos, inclusive, assim, é uma questão importante, porque todo mundo quer ser competente. Mas quantas vezes a gente pode se envolver em algumas missões que nós, na verdade, não temos competência? Então, vai no calor da valsa e começa a fazer. E aí o que acontece? Não dá certo. Aí você tenta arrumar, tenta ver, tenta. Não dá. Mas não dá por quê? Porque você não tem competência? Talvez para aquela situação, não. Então, na verdade, assim, uma das historinhas que conta nesse livro diz respeito a um mecânico. Nossa, o cara era tão bom como mecânico, tão bom que a mecânica que ele trabalhava começou a ser ponto de referência de todo o bairro, de toda a cidade, vinha gente de longe, tá. Aí o dono da mecânica falou: não, gente, agora eu tenho que enaltecer o mecânico, porque realmente é ele que está sendo o impulso para que essa empresa cresça. E colocou o mecânico como gestor de mecânica. O que aconteceu? Uma desgraça. Trabalhar com a máquina é uma coisa, porque a máquina não fala, a máquina não reclama, a máquina não pede, a máquina não falta, né? A máquina não recebe dinheiro, certo? Agora, ser gestor acabou com aquela pessoa, né? Então, assim, nós não estamos falando, e nem os autores tentaram dizer, que as pessoas não devam lutar por situações melhores de vida, de trabalho, sim, mas colocar no seguinte: nós temos que ter sensibilidade em entender o que nós realmente gostamos de fazer e o que nós fazemos bem. O que nós não fazemos tão bem, podemos melhorar? Claro. O que nós não fazemos, podemos aprender? Claro que podemos. Só que assim, cabe a nossa sensibilidade entender o quanto pode ou não pode fazer. Então, na verdade, quando você não tem a sensibilidade de entender essa posição, facilmente você pode sim cair na incompetência. E isso tem que lembrar muito bem que não é burnout, certo? Então, hoje nós estamos na época das síndromes, dos transtornos, não é burnout,
São escolhas. São escolhas e são facilidades para catar. Porque é lógico, né? O dono da mecânica, quando colocou como gestor, enalteceu a figura do gestor, etc. Mas preparou ele para ser gestor? Não. Ele ia ganhar muito mais do que ele ganhava como mecânico? Sim. Então, tudo isso atrai. Mas a sensibilidade precisa prevalecer. Bom, então, em pouquíssimas palavras. Aí vem o artigo do Steve Canitz. Bom, o Steve Canitz, eu conheci o Steve Canitz assim na revista Veja, naquela parte última da contracapa, que vem alguém fazendo discurso sobre alguma coisa. E aí eu li. Nossa, aquilo caiu como uma luva sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto da sensibilidade, sobre o aspecto da aprendizagem, sobre o aspecto da observação. Então, assim, o que mostra o Steve Canitz? Ele mostra a simplicidade da vida. Então, o que ele diz de mais importante no artigo dele, que eu ainda trouxe para vocês depois olharem? Ele diz assim: antes de qualquer coisa, uma criança tem que aprender a observar e pensar. Então, assim, observar e pensar, se nós tivermos sensibilidade, vai voltar ao nosso tempo de fazer uma tese, de fazer um trabalho, de fazer uma escolha profissional, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer alguma coisa antes de me preparar, antes de me convencer que o fazer condiz com o que eu quero, com aquilo que eu tenho habilidade. Então, é nessa questão que observar e pensar toca a sensibilidade. E ele faz assim alguns comentários tão simples, e eu achei muito interessante que parece que o dia que ele escreveu esse artigo, foi um dia que ele resolveu colocar todas as raivas dele para fora, de revolta, né? Quer dizer, a criança, quando ela vai para a escola, a primeira coisa que ia aprender é o quê? É olhar, entender o que está se passando na frente dela. E depois começar, na verdade, a criar, em função daquela observação, a aprendizagem. E aí ele faz umas outras colocações aí muito interessante, que é muito interessante a gente falar sobre a pessoa, nós temos que ter acesso para o cadeirante passar. Sim, mas primeiro, antes de falar o que o cadeirante precisa, você tem que sentar numa cadeira de rodas, andar e fazer tudo que o cadeirante precisa fazer. Aí, com a sua prática do fazer, pensar em como realizar melhor essas atividades. Então, simples, não é simples? Fora as outras ideias. Bom, então, de uma forma geral, o que eu coloco aqui é o seguinte, que Canitz, como eu falei para vocês, da raiva dele, né? Na verdade, não era uma raiva, mas ele fez uma revisão íntima. Por quê? Porque ele propôs todos nós fazermos o mesmo que ele fez.
nessa revisão íntima, né? Caso contrário, não conseguiremos observar e pensar, enxergaremos a vida toda com os olhos de outras pessoas. Então, é por isso que tem aquelas coisas, de vez em quando a gente ouve, não, porque eu estou chateado com fulano, com ciclano, porque olha o que ele fez, olha o que não sei o quê. Quer dizer, gente, está explicado? Está claro para todo mundo o que deveria ser colocado, feito, falado? Não. Então, dentro dessa questão, quando você tem a oportunidade de observar e pensar, você terá a oportunidade de fazer o seu próprio pensar, enxergar com os seus olhos. Então, isso, para o crescimento pessoal, é a essência. O Korsak, ele também fez uma revisão íntima da vida, de dificuldades e amarguras de criança mal ouvida e entendida. E atendida, né? Criando cicatrizes e, às vezes, desenvolvendo transtornos compensatórios. Então, o que significa tudo isso? A criança é mal ouvida. A criança é não atendida nas suas necessidades. Porque, assim, às vezes eu vejo uma criança chorando, ela chora, ela está sofrendo. E, às vezes, eu vejo pais dizendo, mas isso é frescura. Ai, não tem nada. Mas, gente, você está vendo que a criança está sofrendo. O quanto esse sofrimento ali, por uma bobagem, por uma bala fora de hora, por um brinquedo antes de dormir, verdade, compensatório. E não é um transtorno compensatório agora, é na vida adulta. Certo? Na verdade, a gente carrega o mundo até a vida adulta. Na vida adulta, somos nós que temos que fazer tudo isso. Então, onde estão as forças, se a gente não tiver bateria suficiente? Em relação às competências do Lawrence e do Hull, que eles podem também se transformar de competências em incompetências, também vão criar cicatrizes e, às vezes, desenvolvendo transtornos compensatórios em todos os aspectos. Esses problemas, esses transtornos, não vão ser focados apenas no trabalho. Não é porque nós estamos falando em competência que nós estamos falando apenas em trabalho, em habilidades, em profissões. Não, nós estamos falando na vida social, na vida emocional, na familiar. Então, nós não somos separados, emoção do resto, certo? E nós, infelizmente, a sociedade trata a emoção como o resto. E aí depois acabam vindo aí as compensações que a gente tem que correr atrás. Então, essa que seria a proposta de reflexão aí no caso. Né? Quer dizer, como é que a gente vai, quais são as possibilidades e o que a gente deve pensar para fazer esse crescimento pessoal. Então, a primeira pergunta aqui no Livro dos Espíritos. A pergunta 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior
ou menor soma de aquisições. Quais são essas aquisições? São as aprendizagens. O que nós aprendemos? O que nós adquirimos? Certo? Então, dentro desse sentido, o que nós temos aí? A diferença, então, não está nas aptidões generalizadas, mas está justamente na diferença entre os espíritos, na medida em que cada um deles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e também da sua vontade, né? Tanto que, e ele coloca, a vontade com que obram, com que trabalham, mas, na verdade, essa vontade é o livre-arbítrio. Então, essas escolhas. Então, a gente consegue entender sobre isso, pelo menos eu consegui entender que, na verdade, assim, não existe as diferenças, elas são criadas pela gente. Nós criamos essas diferenças, né? Vão pensando e depois seguindo. Aí a questão 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Será que isso acontece? Resposta: sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Aprendeu, aprendeu. Então, isso é uma situação que vai muito de encontro a uma teoria, por exemplo, que talvez muita gente conheça, que é a teoria do Piaget. A partir do momento que você assimila um conteúdo qualquer, mas essa assimilação ela precisa de um trabalho, é como se fosse uma digestão, certo? Porque quando você recebe uma aprendizagem de uma outra situação, você já tem outras situações que estão em você e elas precisam se juntar. Então, esse ajuntamento é o que ele chamou de acomodação. A partir dessa acomodação significa o quê? Ficou. Então, ficou dentro do seu cognitivo. Não sai. Então, por isso que não retrocede. Tá? Você não deixa, você não expulsa. Porque nós temos, assim, uma característica cerebral muito importante, que é a questão que envolve a memória. A memória, ela, na verdade, ela está em todos os campos. Nós não temos um setor memorial. Nós temos memória muscular, memória dos sentidos, de cada um deles, etc, etc. Bom, enfim, é isso, é essa memória que traz todo esse não retroceder, que ela segura. Tá? Então, assim, a diversidade das aptidões, quer dizer, a diferença das aptidões dos homens, não derivam da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Então, é a continuidade, né? É o somar. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos no desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros,
compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Que é como se nós aprendemos a caridade na prática. Nós sabemos muito bem que a teoria ela é muito importante, mas talvez a prática ela faça esse retrocesso ser impedido de uma forma mais forte, mais evidente. É? A questão 119. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar e de resistir à atração do mundo? Aí a resposta é extensa. Mas assim, na parte básica, a resposta está. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então, essa parte de baixo não é a parte que está dentro do livro. Ela simplesmente está explicando quem foi o autor dessa frase. Então, segundo Platão, foi Sócrates. Sócrates que falou: conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates, ele tem assim uma história muito importante no sentido de como é que ele mobilizava principalmente as crianças. Então, naquele momento não existiam as escolas estruturadas e ele ia nos lugares onde eles estavam, as crianças estavam juntos, porque ele conversava, ele perguntava, ele ria e etc, etc. Quer dizer, a criança ela tinha em outros ambientes esse tipo de interação? Não tinha. Então se apegaram a ele, começaram, é claro, mudar, levaram essas mudanças para casa. Os pais começaram a se revoltar. Aí veio a proposta: ou você diz para todos que tudo que você falou era mentira, ou você vai morrer. E qual foi a opção dele? Prefiro morrer. Certo? Então, porque o que ele fez com essas crianças? Ele fez o processo que foi colocado novamente aí, e é colocado por muitas pessoas, mas nesse caso do exemplo que está sendo colocado é do Steve Kanitz, quer dizer, observar e pensar. Então, assim, quando você provoca esse desenvolvimento do pensamento, você muda estruturas de todas as áreas. Você muda a respiração, você muda o corpo, você muda as ações, você muda a linguagem, você muda, é claro, atitudes. E as pessoas estão preparadas? Todos estão preparados para essa mudança? Não. Bom, este sábio, segundo Platão, é Sócrates. Esse tal autoconhecimento envolve um processo difícil e sem fim. Gente, dizer crescimento pessoal, autoconhecimento mágico, rapidinho, não existe. Nem uma vida, nem duas, nem três, nem quatro, não sabemos. A gente não tem dimensões. Mas são muitas. São muitas, são muitas. Por quê? Porque é um processo difícil. Todo aprendizado é difícil. Tudo que nós vamos ver pela primeira vez dá um impacto, lógico. Eu não sei. Tem muita criança na escola, Juliana, que deve saber mais ainda do que eu na prática, que quando você dá uma coisa nova, ela já começa. Não sei. Quer dizer, ela nem começou
o processo, ela já fala, eu não sei, porque ela já se fecha. Quer dizer, é um medo de errar, porque senão vai ter a cobrança. Como? E a cobrança não é da professora, a cobrança não é dos pais, a cobrança não é da própria criança, mas a cobrança é do coleguinha do lado. Mas você não entendeu? Você não entendeu? Por quê? Porque a criança também não sabe que o grau de percepção de cada pessoa difere. Então, assim, é muito complicado. Isso é muito complicado, porque quando você percebe muito e faz as suas colocações, se é taxado de fora do eixo. Não. Né? Exata. É, exatamente. Porque virou, é como se fosse uma muleta, né? Dúvida. Antes. Envolve, então, um processo difícil sem fim, que tem como pré-requisito o reconhecimento da própria ignorância. Aí a gente volta na incompetência. Se os meus alunos não queriam um livro por causa da incompetência no título, se você disser sobre ignorância, aí fere, né? Só que assim, nós só vamos ir em busca do aprender se a gente assumir isso. Então, sem assumir, é difícil. É muito difícil mesmo continuar. Então, dúvida é o que desencadeia uma questão para chegar nas considerações finais. Isso diz respeito ao nosso trabalho, quando você vai defender uma tese, você tem que começar por uma pergunta, certo? Para começar por uma pergunta, porque você não sabe alguma coisa, então você vai em busca, certo? Então, primeiro você fala assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Quando você fala eu acho, não é a resposta, porque eu acho não é resposta, certo? Então, aí você vai o quê? Você está fazendo hipótese. Aí você termina o processo, faz toda a experiência, que você tem que fazer, ótimo, pesquisou, ótimo, acabou. É resultado final? Não. Porque a gente já não falou anteriormente que esse processo é um processo de muitos e muitos e muitos, é sem fim. É melhor a gente falar que é sem fim. Então, como é que a gente vai pôr um fim no conhecimento? Não tem, certo? Então, não foi isso que nos foi ensinado. Isso aqui, ó. Certo? E antes disso, em outros lugares também está a mesma coisa. Bom, tudo isso porque sempre nós somos passíveis de mudança. E nós temos que ter essa abertura para uma nova visão. Essa nova visão é o que vai alavancar as transformações. Então, não tem como o mundo ser melhor se nós não admitirmos que precisamos aprender e precisamos mudar. Certo? Então, tudo isso envolve um esforço para que a gente não caia na incompetência. Certo? Tem muita gente que, de repente, chega para a gente e fala assim, nossa, onde foi que eu errei para o meu filho ser desse jeito? Aonde foi que eu errei para o meu marido ir embora? Aonde foi que eu errei porque eu perdi meu emprego? Então, nós não temos que ir atrás do erro. Nós temos que ir atrás da nossa sensibilidade.
Hoje a gente tem que trabalhar muito com a questão das dicas, né? Dos sinais. Nós temos alguns sinais. Então, por exemplo, a gente fala muito da questão da intuição, mas é mais classificado como sensibilidade. Eu estou sentindo isso. Então, olha, Então, vai pesquisar esse sentimento, porque isso é um processo de busca, é um processo de transformação. Né? Então, são as coisas básicas. Voltamos no observar e pensar, que não custa nada, é só fazer. Né? Então, dentro do contexto, até aqui, é preciso ter autoconhecimento, conhecer a si mesmo, deve vir antes de conhecer o outro. Por isso que é muito mais fácil a gente olhar a vida do vizinho e não olhar a nossa própria vida. Certo? Porque quanto mais a gente se distancia, mais fácil. Tá? Então, porque o sofrimento de conhecer a si mesmo é maior. Frases que a maioria das pessoas se recusa a dizer ou diz com pouca frequência. Não entendi. Explica novamente. Não sei. Nunca ouvi falar. Porque é vergonhoso se dizer para alguém. Nossa, alguém chega para você e fala, nossa, você viu? Ah, vi. Viu nada. Não viu nada. Por que fazer isso? Então é bem, sabe? Ou diz, posso escrever com as minhas próprias palavras? Nossa, eu tenho toneladas de lembranças de alunos falando isso em dia de prova. Entendeu? E assim, por que que as pessoas, inclusive, quando elas se sentem pressionadas, elas acham que elas não têm capacidade nem de escrever com palavras, como se que palavras diferentes que essa pessoa vai escrever? Não, é a mesma palavra. Então, na questão do Divaldo, voltamos à questão aí do conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo releva a questão da existência, é o existencialismo, é a minha vida. Então, dentro desse contexto, só consegue entender o significado existencial alguém que tem consciência sobre a sua própria existência, quando conhece a si mesmo. Então, a consciência, entretanto, trabalha pela eleição do significado existencial, do equilíbrio emocional, do bem-estar espiritual, alargando os horizontes da percepção, porque a percepção, ela nos... Certo? Para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após o inevitável decesso tumular. Bom, então isso até morrermos, até irmos para o túmulo, acontece. Tá certo? Então, dentro dessa questão, seguir a percepção e conquistas relevantes e significativas. Mas não é significativa para os outros, é significativa para nós. Porque a gente tem que sempre lembrar que, primeiro, nós aprendermos para depois olharmos o outro e tentar ver o outro, ensinar o outro. Bom, então, o que quando a gente passa por todo esse processo aí de verificação, de entendimento de si mesmo, a gente tem o conhecimento liberta para a ação correta e também nos dignifica. Certo? Eu acho que todo mundo já se sentiu
digno de fazer alguma coisa. Né? Quer dizer, eu consegui fazer. Se a gente pegar o exemplo de uma criancinha pequenininha, quando ela consegue fazer uma coisa muito difícil, ela mesma se aplaude. Que isso faz parte dela, ela se aplaude. Então, por que a gente vai perdendo isso no decorrer do tempo? A gente não se aplaude mais. A gente procura não se aplaudir mais. A gente vai levando. Né? O conhecimento da confiança, no entanto, a experiência resulta da prática daquilo que se sabe. Então, eu não vou conseguir praticar nada que eu não saiba. Por exemplo, no caso lá do mecânico que virou gestor, ele poderia ser um gestor? Sim, desde que ele tivesse aprendido os passos em como se tornar gestor, em ser preparado para ser gestor. Sem dúvida, o conhecimento é muito importante no processo de expansão do intelecto. No entanto, no que diz respeito à expansão da consciência dos sentimentos, somente o amor é possuidor do meio mais eficaz para facultar o êxito. A gente vai ter êxito? Vai. Mas com todo esse esforço, onde tiver o amor, a gente consegue passar tranquilo. Certo? E o amor também, assim como o conhecimento, começar por nós, para depois no outro. Né? Eu essa semana falei uma coisa que eu achei muito importante para um paciente. Falei assim, que importante seria todas as pessoas conseguirem se olhar no espelho e conversar com o espelho. Você não teria depressão. Aí a pessoa falou, realmente, quando eu não estou bem, a primeira coisa que eu não faço é me olhar no espelho. Eu não quero pentear o cabelo, eu não quero tomar banho, eu não quero comer. Por que o espelho? O espelho, você tem o quê? É encarar você. Então, por isso que você tem que se amar, por isso que você tem que se conhecer. Né? Então, a base somos nós. Então, essa é a missão. Gente, essa era a mensagem que eu pretendi conversar com vocês. Tá bom? Então, eu tenho só uma pergunta final. Professor, acho que nunca vai deixar de ser professor, né? Sempre vai ter que ter uma perguntinha no final. Qual é o fator mais importante para desenvolvermos o nosso crescimento pessoal? Justifique. Não basta só escolher. Então, número 1, o ensinar. 2, observar. 3, executar. 4, aprender. 5, memorizar. 6, amar. 7, todos acima e outros. Qual seria? Qual? 7. 7? Todos acima. Sétimo. Bom, gente, pessoal que está assistindo, depois vocês mandem a resposta, tá bom? Mas eu também concordo com a 7, tá? Então, obrigada a todos, gente.